E aí dentro você está trabalhando com diferentes perfis de clientes que podem fazer diferentes coisas. Cara, é animal. Software como serviço é lindo, velho. Você consegue monetizar muito mais cobrando muito menos o seu cliente. Isso é mágico, cara. E pensa em software como serviço como uma solução para um problema específico. Você bota 10 mil clientes, é 50 mil reais por mês. Olá, mundo! Seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o João. Robson aqui. E no assunto de hoje, a gente vai tratar da ideia ou lançamento de um software como serviço. Lembrando que, pontualmente, toda terça-feira ao meio-dia, a gente está com a estreia desse podcast lá no YouTube, onde a gente está interagindo com todos vocês e trocando uma ideia bem bacana. Isso aí. Se você está escutando a gente no Deezer, no Spotify ou no iTunes aí, não esquece de avaliar a gente com as 5 estrelas. E o mais importante, compartilhar aqui esse vídeo, esse áudio no seu grupo de desenvolvimento, que a gente fica muito feliz de estar levando essa mensagem junto com você para mais e mais desenvolvedores. Bora espalhar isso aí. E no assunto na nossa estrutura do podcast de hoje, a gente vai tratar então a parte da ideia, a parte da criação e o lançamento desse software aí. E para começar, qual que é a primeira pergunta? Só para quem chegou até aqui e não sabe, Rob, explica pra gente o que é um SaaS. Qual que é os principais exemplos que você tem? O SaaS é um Software as a Service. Aqui no Brasil a gente chama de software como serviço. É uma plataforma que você não vai entregar nem mesmo código-fonte, nem mesmo acesso ao projeto em si, mas é um serviço. Então eu vou desenvolver a minha ferramenta e eu vou alugar essa ferramenta para multi-usuários, para diversos usuários que vão ter o perfil deles isolados dentro dessa ferramenta. A gente tem aí diversos softwares como serviço, é um mercado que está crescendo muito e que tende a crescer muito mais, tende a ser um mercado primário, inclusive, né? Nos próximos tempos aí, porque as pessoas não têm mais exatamente isso, tempo para esperar um desenvolvedor entregar. Então, o que pode ser um software como serviço? A gente tem hoje o ActiveCampaign, um software como serviço, é uma ferramenta aí que você aluga para poder disparar e-mail. A gente tem aí o próprio Google Ads e tal, entre outros, Organize para gerenciar tarefas, softwares aí de academia. Então, todos esses softwares que você realmente, olha, eu preciso resolver um problema, eu vou contratar essa ferramenta e vou pagar um valor mensal, né? Show. Acho que é isso. O próprio Spotify, que talvez alguém esteja escutando, seria massa. Se a gente pegar as midiáticas, né, as entretenimentos e tal, a gente tem muito software como serviço rodando. O próprio aplicativo que você utiliza, o app que você paga mensal, é basicamente isso, é um serviço de assinatura. Então, Spotify, Netflix, né, próprios aplicativos aí que a gente tem hoje de TV, que antigamente a gente só conseguia com TV a cabo, hoje a gente tem, por exemplo, você pode assinar a Telecine através de um software como serviço, aplicação ali na internet. Então, basicamente, é esse modelo de negócios. Em vez de eu estar sendo contratado para desenvolver o software, eu tenho o software pronto e eu comercializo aí a assinatura desse software. Então, até o YouTube que lançou o Premium, YouTube né? Music lá, o YouTube Premium, considera um software. o YouTube já antes de lançar, ele já é um software como serviço, só que ele é um free, né? E o YouTube trabalha com um modelo de software como serviço chamado freemium, onde você tem os recursos... basicamente, todos os recursos que a maioria precisa estão de graça, mas os recursos premium são pagos, né? Spotify faz isso também. No começo você tem ali a assinatura onde você não tem você tem ordem aleatória de músicas, não consegue fazer listas, fica vendo anúncios e tal, não consegue reproduzir offline. Quando você paga, você vai ter todos os recursos pagos aí na tua assinatura. Né? Então, você leva a pessoa a contratar. Às vezes acaba que a gente utiliza muito desse software, a gente nem percebe que está utilizando eles, né? É uma coisa já comum, padrão, cotidiano. E às vezes, como desenvolvedor, a gente nem se liga que poderia estar desenvolvendo um software assim, ganhando dinheiro. Que é hoje o nicho das startups. Antigamente, as startups eram criadas em cima de um projeto específico. Hoje, se for pegar 99,9 mais 1%... é uma plataforma SaaS que está ali na incubadora para sair, né? Então, as pessoas estão desenvolvendo cada vez mais SaaS. Massa. E entrando nisso, eu já ia fazer essa pergunta, né? Mas, já aproveitando a próxima pergunta, quais são os benefícios e as vantagens desse tipo de serviço? Cara, para o consumidor, é um software que está pronto, né? Então, eu já começo a utilizar, não tenho aquele gap de tempo até o software ficar pronto. Uma empresa, por exemplo, hoje as coisas são muito rápidas. Então, imagina que eu quero botar uma campanha no ar para fazer a venda de Páscoa, sei lá, eu preciso de landing pages. Se eu for contratar um desenvolvedor e ele for criar isso na mão, ele vai levar 3, 4, 5 dias. E vai me cobrar, sei lá, 1.000, 1.200, 1.500. Se eu tiver um software como serviço, a pessoa vai pagar ali 100, 200, 300 reais por mês, mas vai poder criar as próprias páginas. Ele pode criar no mesmo dia.
né? Então a gente tem hoje, por exemplo, e existem vários modelos. O Elementor que a gente usa, por exemplo, é um software como serviço. Você baixa o código, baixa o plugin, instala na tua máquina, tem total liberdade, mas você paga por ano para continuar tendo acesso. Então é uma assinatura anual. A grande vantagem do consumidor, então, resumindo, dentro desse cenário eu não tenho tempo, não preciso esperar o tempo, não tenho gap de tempo para entregar, está pronto, é só assinar e começar a utilizar. É muito mais barato, porque acaba sendo uma assinatura de um software, eu não estou comprando algo para mim, então não tem direitos autorais, não tem direito intelectual envolvido, é uma assinatura que se eu parar de pagar, eu perco o serviço, então a monetização faz sentido no longo prazo, mesmo sendo mais barato, eu vou continuar pagando todo mês, né? É mais rápido e é especializado. Isso que é a parada foda do mercado, saca? Quanto mais especializado mais resultado uma ferramenta tende a te gerar. Então hoje, se eu fosse parar para contratar um desenvolvedor para desenvolver a minha ferramenta de e-mail marketing, eu teria que ter esse conhecimento do que eu preciso. O pessoal do e-mail marketing tem esse conhecimento. Eles são especialistas nisso. Então o pessoal do ActiveCampaign sabe o que tem que colocar ali. Quando que você ia pensar em desenvolver um software como o Spotify para você escutar música? Nunca. Mas os caras são apaixonados por música, tem um monte de gente pensando em como escutar música melhor e como transformar isso em um serviço para você. Então a gente tem baixo preço, a gente tem alta disponibilidade, curva de tempo não existe e ainda tem um serviço especializado. Do lado do desenvolvedor, é a escalabilidade. Você está desenvolvendo o teu próprio software. Então toda atualização que você fizer, você não vai fazer para 15 clientes, você vai fazer às vezes para milhares, talvez milhões de clientes, né? Se eu lanço um filme novo na Netflix, eu gero valor para milhões de pessoas, ou uma série nova e tal. E aí assim, mas eu tenho que cobrar um preço baixo. Beleza, tem R$30 a Netflix, você tá R$40 a Netflix agora? Por aí, mas, cara, eu acho. é 40 vezes quantos milhões de clientes, sabe? Se eu tiver 1.000 clientes me pagando R$100 por mês, não tá bom? Você tem 100 mil por mês. Então assim, um guia comercial, que a gente sempre debate, se eu tiver 100 empresas na minha cidade, cada uma me paga 1.000, um guia profissional, onde eu vou gerar resultado, campanhas e tal, eu tenho R$100 mil de faturamento por mês. Eu consigo escalar, é escalável. A gente não pensa nisso, mas, como é que a gente pode fazer como um desenvolvedor, né, como um programador, como uma empresa dessas, como é que a gente pode faturar 100 mil por mês? O software como serviço é a resposta. Porque é um serviço que você vai desenvolver exatamente, vai ter o mesmo intelecto de desenvolvimento, o mesmo custo de desenvolvimento, só que você está desenvolvendo para 100 pessoas ao mesmo tempo, para 500 pessoas ao mesmo tempo, para 1.000 pessoas ao mesmo tempo. Então, a vantagem do software como serviço é essa. Você tem um negócio. Ela se torna o teu negócio. É a tua ferramenta que tu vai desenvolver e que tu vai alugar para centenas ou milhares de clientes. E aí, o faturamento da tua empresa está em cima disso, na escala. E acaba se tornando não, é um faturamento recorrente, né? Que é uma coisa que é muito fundamental e importante. É porque assim, o SaaS... O que é o SaaS? Ele é uma ferramenta que resolve um problema específico de uma empresa ou de uma pessoa. Se essa ferramenta estiver introduzida na rotina dessa pessoa, uma vez que ela cria o hábito de utilizar aquela ferramenta para resolver o problema dela, ela nunca mais vai deixar de assinar. A gente nunca mais vai deixar de assinar, por exemplo, a gente pode até trocar, mas a gente não vai deixar de utilizar uma ferramenta como o Zendesk para atender os nossos clientes. É um SaaS. É um software que a gente utiliza aqui no dia a dia que é essencial. A gente utiliza também o MindMeister, para poder gerenciar os projetos, montar e tal. A gente não deixa de assinar ele. A gente utiliza o ActiveCampaign. A gente pode até trocar para um Infusionsoft, mas a gente vai ter sempre uma ferramenta de e-mail marketing embaixo para poder fazer a comunicação. Então, são ferramentas que a gente não tem como deixar de assinar. O Vimeo. O Vimeo, a gente assina também para poder disponibilizar os vídeos. Então, tudo isso é software como serviço. E são ferramentas assim, que se eu parar de assinar, eu tenho que desenvolver. Para eu desenvolver isso, eu vou perder, 6, 7 meses, 1 ano. Não vou ter uma ferramenta tão especializada e vou ter um custo muito maior, porque eu vou ter que ter a estrutura. Imagina que eu tenho que fazer disparo de e-mail. Para a quantidade de e-mail que a gente manda, a gente teria que ter um servidor para isso, a gente teria que ter um IP dedicado para isso, fazer as assinaturas lá de serviços para autenticar o nosso IP, porque a gente não cai em blacklist e tudo mais. Teria que ter monitoramento para fazer tudo isso. Então, quer dizer, ainda, além de tudo, eu como usuário gastaria mais para ter a minha própria estrutura nesse caso. E isso aconteceria com o Vimeo também. Bom, imagina um servidor para hospedar vídeo. Quanto que é a minha estrutura? Então, faz sentido para Vimeo porque eles têm uma arquitetura para isso. A escalabilidade deles permite me fazer um serviço melhor, mais profissional, com mais resultado e mais barato ainda que se eu fosse fazer sozinho. Então, o cenário do SaaS, por isso que o cenário do SaaS é tão forte e tende a invadir o mercado assim.
Sinistro demais, né, cara? Você É. saber que você pode gastar X tempo, X horas do seu dia desenvolvendo algo que vai ser para 1 milhão de pessoas, 100 mil pessoas. Que seja 100 pessoas que utilizem aquilo. Você precisa desenvolver uma vez só, né? Uma vez só. E o que é mais massa que eu acho quando a gente fala de SaaS com Codebase só, é que eu acho mais legal que uma atualização que você faz é para todo mundo. E claro, você pode trabalhar com entrega contínua, né? Fazer a liberação desse recurso para poucos usuários, testar. Então, dentro do cenário de desenvolvimento, você tem vários cenários, microcenários que você pode aplicar. Mas é muito massa. É assim, ó, que nem o Facebook, o Instagram. Liberou primeiro lá, tirou os No likes, Canadá, né? Tirou e primeiro no depois- Canadá e tal. Isso é entrega contínua de software, de SaaS, né? Então, você consegue escalar a tal ponto de você começar a controlar os setores de liberação, ver qual é o cliente que vai ser liberado dentro daquela atualização, os planos diferentes, né? Então, eu tenho o Premium, eu tenho o Pro, eu tenho... E aí dentro você está trabalhando com diferentes perfis de clientes que podem fazer diferentes coisas. Cara, é animal. Software como serviço Massa. é lindo, velho. Cara, vamos seguir nas perguntas que se Senão eu dependendo... respondo Não, tudo. você vai começar a responder tudo, a gente vai falar, puta, onde que a gente tava mesmo? Mas também, parando pra pensar, é um mercado que já tem muitos aplicativos, né? Tem. Então, como que o cara ele tira aquela crença de que não existe mais o que ele criar, que tudo já foi feito? É o que eu te falei, cara. O software como serviço ele é um serviço essencial que a gente não fica sem, mas que a gente pode trocar. Isso é uma coisa interessante. Então, no momento que eu quero entrar num serviço específico, eu tenho que entender qual que é o meu mercado e eu tenho que fazer melhor do que já está aí. Ponto. Se amanhã ou depois lançarem uma ferramenta de e-mail marketing e ela me convence que ela é melhor que o ActiveCampaign, eu vou assinar. Porque o SaaS ele tem isso. Ele tem a possibilidade de eu trocar e já estar operando. Então eu posso trocar do ActiveCampaign hoje de manhã e hoje de tarde eu estar operando Mandando num e-mail. GetResponse, mandando e-mail no GetResponse hoje sem problema nenhum. Então o SaaS tem isso. É um mercado que você tem que estar na ponta. Essa é a grande pegada. Como eu estou trabalhando no meu software e o meu custo de operação para eu poder melhorar a vida do meu cliente é eu desenvolver para um e esse para um é todos, isso é muito fácil de atender. O ActiveCampaign, por exemplo. Vamos botar o ActiveCampaign. Ele poderia ter uma equipe de desenvolvedores e uma equipe de ideias, botando pelo menos uma atualização por semana. Só que eles não fazem isso. Se alguma ferramenta de e-mail marketing aparecer amanhã e fizer, talvez ele ganhe muito mercado. Outra coisa que eles fizeram agora, que é um puto exemplo, eles lançaram o chat, né, o Conversas. Só que eles estão cobrando mais, sei lá, $9 ou $11 para você utilizar por usuário. Pô, cara, você tem uma base de clientes, você tem um negócio desse, você lança um feature desse e bota a cobrar, legal, você vai aumentar o seu faturamento. Mas se eu coloco isso de graça, será que eu não começo a pegar cliente da Zendesk? Será que eu não começo a pegar cliente da Zopin? Então tem essas estratégias. Será que um cara que lançar um e-mail marketing hoje pelo mesmo preço do ActiveCampaign, que me deu o chat também, na mesma qualidade não vai me ganhar? Com certeza vai. Saca? Então tem tudo isso. Tem guerra de preço, tem guerra de qualidade, tem guerra de serviços. Tudo isso está embutido aí, é uma forma de você entrar no mercado. Oferecer um serviço melhor do que os seus concorrentes estão fazendo. E pensa em software como serviço como uma solução para um problema específico. Não vai lançar uma... Tem uma Blitz 180, Blitz não sei o que lá, que faz tudo. Faz landing page, faz e-mail marketing, faz tráfego, faz funil de venda. Não, cara. Paga boleto, comprar Pagar um pão. boleto, comprar pão, mais ou menos isso. Aí faz tudo mal feito. Não, foca num problema específico e faz aquilo, aquela parada. Porque o software como serviço é isso, sabe? É especialização. É gerar resultado num problema específico de uma galera. Então foca nesse problema e fala, eu quero fazer isso e isso, beleza, lança 2 plataformas diferentes, ou lança como um microserviço que eu, por exemplo, eu tenho o criador de página e eu posso contratar também o microserviço de e-mail. E aí você vai ter uma equipe para gerenciar esse microserviço como uma outra plataforma SaaS que está independente, mas que está embutida ali. Eu acho que tem que ter essa conscientização. A galera está começando a abraçar muita coisa diferente, não rola. Então foca num problema específico. E uma dica aqui também que a gente tá passando um aperto, pô, já dando essa ideia de criar alguma coisa diferente, de gestão de conteúdo ali, de agendamento, a gente pesquisa e, porra, Grandes plataformas, a gente assinou várias ali para testar. praticamente todas. E aí tem agendamento no YouTube, tem agendamento no Instagram, tem agendamento, algumas não tem no GTV e tal, mas elas limitam a 200 megas. A gente sabe que hoje o vídeo, tem 1 giga. Compacta antes que dá. Beleza, dá, mas para te ter um serviço de agendamento é realmente você ter menos serviço e poder... Isso é E aí eu simples, vou né? ter um trabalho a mais que é compactar para poder mandar, então eu mando pro YouTube e agendo por lá.
Então, tem que ter essa noção também, sabe? Quando a gente está desenvolvendo um software como serviço, uma das coisas muito interessantes é você vivenciar aquela parada. Você fazer uma coisa que é genuinamente sua. Entendeu? Como nós, por exemplo, lançar uma plataforma EAD seria algo genuíno. Seria muito difícil alguém competir com a gente em uma plataforma EAD porque a gente entende todos os problemas ali. A gente vivenciou isso, a gente sabe como funciona a operação. Então a gente desenvolveria algo que na prática funciona. Agora, por exemplo, esse MLabs, é claro, MLabs, eu não deveria ter falado isso, mas enfim. É uma ferramenta que lançou um software que está funcionando, mas que talvez eles tenham saído, eles não são mais skin in the game, eles não sabem mais como está funcionando hoje o mercado de mídias, como está funcionando aí os tamanhos e tal, e acabam fazendo uma limitação dessas, ou por limitação deles mesmo, né? Mas, enfim, eu acho que quanto mais o problema for seu e for de mais pessoas também, mais tende a dar certo esse teu software como serviço. Massa. E você falou um pouquinho, já respondeu um pedacinho da próxima pergunta que eu vou fazer, mas vamos discutir um pouco mais ela. Quais são os desafios desse modelo de negócio? O que pode dar errado quando a gente está falando sobre um SaaS? Você pode lançar algo que ninguém quer. Eu acho que a única coisa que pode dar errado é essa. O resto a gente aprende, a gente busca servidor, escalamento, busca equipe, contrata, né? A gente tem hoje o Cycles Developer, você pode contratar o cara para fazer tudo deploy para você. Ah, mas eu preciso aprender Cycle. Não, você não precisa aprender Cycle porque é um serviço que você pode contratar. Saca? Você pode fazer um escalamento na Amazon, contratar uma equipe para fazer esse gerenciamento para você. Existem empresas especializadas nisso. Você quer uma preocupação da galera na infraestrutura? Não, acho que não tem tanto. Ah, tem um problema ali em desenvolver o software como serviço. Full Stack PHP Developer. A gente tem um curso e o projeto é um software como serviço. Tenho certeza que você vai conseguir desenvolver essa tua ferramenta ali. Toda a base do multi-usuário, multi-tenancy, a gente desenvolve em aula, ensinando todos os conceitos. Então tem curso para você aprender a desenvolver o software também. A partir daí, eu acho que é o problema. É você entender que o seu problema é de muita gente também. Partindo do princípio que tem gente para consumir, você não tem como dar errado. E aí, assim, eu estou falando de algo que eu gosto, eu estou falando de algo que eu entendo, e eu estou falando de algo que bastante pessoas querem entender também. Ponto. Pode dar errado, talvez seja ali modelo de negócio, alguma coisa assim do tipo? Não, porque o modelo de negócio está no SaaS já. Você pode ler a startup de $100 lá, que já tem um modelo de negócio perfeito ali do freemium e tal, de você lançar a primeira conta base, mas assim, copia o Spotify, cara. É a mesma coisa. Lança uma ferramenta que resolva o problema de muita gente, que no começo é gratuita, você pode até monetizar ali com o Google AdSense, saca? E a partir do momento que você tem uma base boa de usuário, você começa a colher feedbacks de quem está utilizando. Depois que você coletou os feedbacks de quem está utilizando, você vai entender qual é o problema que a tua ferramenta está resolvendo e o que precisaria resolver a mais, porque as pessoas estão te pedindo isso. Quem está utilizando a tua ferramenta está te dando esse feedback. Às vezes a gente pensa que é A, mas é B, C, às vezes é Z, e a gente não chegou até esse pensamento. No momento que você validou essa ideia, você começa a criar os recursos premium e lança a assinatura com esses recursos, que são aqueles poucos recursos que vão fazer toda a diferença na gestão. Né? Por exemplo, no Full Stack PHP Developer, a gente desenvolveu exatamente a startup de 100. Né? Como lançar o teu software? A gente tem lá, você pode criar a tua conta gratuita, é um gerenciador de contas a pagar e receber, baseado no Organize lá, então o modelo de negócio é esse. Você cria a sua conta e começa a gerenciar a sua carteira. Só que você pode só gerenciar uma carteira. Todos os recursos ali estão liberados, mas você pode gerenciar uma carteira. Quando eu estou organizando as minhas contas, provavelmente eu tenho a minha conta física, às vezes eu tenho a minha conta jurídica, eu tenho contas em 2 bancos, eu tenho cartões de crédito. Sim. Então é uma coisa assim, eu tenho todos os recursos liberados, eu só não posso cadastrar uma conta a mais. E aí você paga R$5 para poder cadastrar o cartão de crédito e tal, e gerenciar todas as contas, fazer combinações, ver os gráficos, onde eu estou gastando menos, onde eu estou gastando mais. Então esse software como serviço é um puta modelo de negócio. Você entrega uma ferramenta premium sem cobrar nada, e você cobra só pela necessidade da pessoa expandir o controle, sacou? Esse modelo de negócio já está testado, comprovado, e qualquer software como serviço pode ser lançado sobre ele. Massa. E dá tipo R$80 por ano, assim, uma coisa irrisória, mínima, né? É irrisória, só que bota 100 mil clientes aí, bota 10 mil clientes aí, entendeu? R$5 por mês, bota 1.000 clientes, é R$5.000 por mês. Você bota 10 mil clientes, é R$50 mil por mês. E você vai gastar para 10 mil clientes, você vai gastar ali numa infra, você vai ter um custo de 10 mil para 50. 10 mil tendo equipe de suporte, servidor, aluguel de um lugar para botar o suporte, ou fazendo remoto e tal. Entendeu? Custo alto, você vai gastar 10 pau por mês. Só que assim, qual que é a mágica também? Você não vai sair gastando isso. Você vai escalando,
Você vai faturando, com o dinheiro que você está ganhando na sua gestão, você vai tendo dinheiro para investir mais. Então, não é um problema, né? O custo do SaaS nunca é um problema, porque o modelo de crescimento dele te permite faturar antes de ter que investir. Você vai investir sob demanda, sacou? Massa. Isso é muito foda. Show. Saindo um pouco da parte da ideia, já indo mais para criação, o cara que ele já é especializado e tem uma grande experiência em um nicho, como que ele pode começar a ideia dele montar o próprio SaaS dele? Por exemplo, o cara que atende uma rede de restaurantes, ele quer implementar um SaaS nele e quer expandir. Como que ele pode começar? Mas ele não é programador. Ele atende esses restaurantes. Ele já atende a restaurante, já entende o mercado, mas ele é um programador. É começar a pensar na ferramenta como multi-tenancy, né? Quais são os features que todos os restaurantes precisam? Lista todas elas. Então, já tenho lá 10 clientes. Quais são as ferramentas desses 10 clientes? Quais são as que dão mais resultado? Procure entender pelo feedback desses clientes também o que eles gostam mais ali dentro, entendeu? E aí você vai começar, em vez de desenvolver 10 sites diferentes, você vai desenvolver um painel de controle só. Ele é multi-tenancy. Multi-tenancy quer dizer que pode ser alugado para todos eles. Todos eles vão usar o mesmo código, basicamente. Vão fazer login no painel, vão ter as próprias contas. E essas contas vão ser conectadas ao serviço deles. E aí, num caso de um restaurante, por exemplo, eu teria que ter uma pasta ali para poder fazer o tema personalizado. Eu teria que ter ou eu ou uma equipe para poder desenvolver esse tema personalizado. Você não vai entregar a cara do restaurante para todo mundo, né? Cada um tem que ter o seu. Mas é perfeitamente possível. Através da entrega contínua, você consegue fazer isso sem qualquer problema. Cada um tem uma pastinha do tema personalizado e tem acesso só àquele tema. Inclusive, pode personalizar e tal. No momento que eu tenho, então, mapeado quais são os recursos que eu tenho que desenvolver, eu vou pegar todos esses recursos e vou dizer quais são essenciais hoje e quais são recursos premium. Que o meu cliente poderia viver sem, mas que faria total diferença para ele ter mais resultado. De repente, criação de promoções, ele poder criar promoções. Cupons. Lembra que a gente falou? Cupons e tal. Podcast anterior a gente falou sobre isso também. Sobre como você fazer o lançamento gerar esses resultados para essas empresas. Você poderia colocar tudo aquilo lá do outro podcast em uma ferramenta. Então, lançamento de cupom, criação de promoção para ganhar uma janta. Você faz isso automatizado, o cara pode ir no painel e criar a própria promoção dele. Sorteio. Saca? Sorteio. Tudo isso ele poderia automatizar como recursos premium. Então, todo o recurso de gestão do restaurante dele de graça, no painel, você vai cobrar a implementação, no caso, né? Porque eu tenho que fazer teu tema. Então, é 1.200 mais R$80 por mês, e aí você usa de graça por mês, mas tem os recursos premium aqui. Puta modelo de negócio. Trabalhando com desenvolvimento ao mesmo tempo. E aí, para eu poder fazer campanhas por mês, R$90, para poder fazer não sei o que por mês, mais tanto e tal, você vai chegar num pacote, às vezes, que dá R$500, R$600 por mês. No serviço que a gente usa hoje, facilmente a gente gasta uns 5, 6 mil reais em SaaS hoje por mês aqui na Up. Então, quer dizer, são softwares que mesmo para a gente que é desenvolvedor, são essenciais. E aí, beleza, agora eu tenho um modelo de negócio novo. Eu tenho um painel de controle onde qualquer coisa que eu implementar vai para os meus 10 clientes de restaurante. Show. Eu tenho 4 ou 5, eu tenho 3 serviços aqui. Lançamento de campanha, gestão de clientes, gestão de promoções, que são assinaturas mensais. Cada um está R$50 por mês. Se o cara assinar os 3, 140. Sacou? E eu tenho ali minha base de 10 clientes, 5 está assinando, o resto não está. Migrei todos eles para cá. O que eu tenho agora? Eu tenho um negócio novo. Eu posso ir no próximo restaurante e dizer, olha, a gente já tem 10 clientes na base, estão gerando resultado, a gente tem esse serviço para você poder fazer lançar, e a partir de agora você não precisa mais investir 3, 4 mil reais para fazer um site comigo. Com R$800 a gente projeta o teu tema e você vai ter todos esses recursos. Eu consigo cobrar muito menos, eu quebro totalmente a barreira de entrada do meu cliente, porque eu estou cobrando muito menos, eu vou trabalhar menos para entregar um produto muito melhor. O meu code base vai atualizar todos os clientes, então quando eu for dar manutenção, ciclo de vida e tudo mais, estou tranquilo. E eu ainda tenho 3 serviços que são reais agora. Que se os meus clientes assinarem, eles não vão deixar, porque vai começar a fazer parte da rotina deles. As promoções e tudo mais. E eu posso lançar vários microserviços ali, que são pequenas assinaturas que eu vou vender para eles. Vão estar disponíveis em algum lugar do painel lá para eles verem esse recurso funcionando, botando resultados, gerando depoimentos. Então, quando você cria toda essa estrutura, você consegue monetizar muito mais, cobrando muito menos o seu cliente. Isso é mágico, cara. Isso é assim, ó, quem é o concorrente que te bate? Quem é a agência na tua cidade que faz isso? Não tem. Você vai ser o único que vai gerar resultados de verdade, porque você está desenvolvendo um software que gera resultado, né, comprovado, você já está gerando resultado para 2, 3, e por isso você desenvolveu esse software. Esse software pode ser distribuído para 1.000 clientes tranquilamente, então você pode ganhar de 1.000 clientes.
Só, claro, a sua mão de obra em desenvolver o template. Depois seria um problema para escalar, mas que você poderia botar um guia para outras empresas poderem desenvolver junto, entrar como parceiras e fim, tem como escalar. Mas o principal é que você está realmente gerando resultado em um período de tempo muito menor, entregando uma solução muito mais profissional. E você tem como escalar para qualquer nicho, cara, para qualquer nicho. É só ter a ideia e pensar no modelo de negócio que seja bom para as duas pessoas. Para você, na ponta do desenvolvimento, para o teu cliente e para o cliente final. Aí, fechou. Massa. Hashtag 1 para 1000 ou hashtag escalando resultados? Escalando resultados Escalando é boa. resultados. Hashtag escalando resultados. Massa. Cara, você já falou isso, mas de uma forma um pouco mais rápida, um pouco mais organizada. Quais são os conhecimentos técnicos que o desenvolvedor precisa ter para desenvolver um SaaS? Cara, hoje dentro do Full Stack PHP Developer a gente passa por todo esse ciclo técnico. Então, se você quer desenvolver, com certeza o caminho mais rápido é fazer a formação Full Stack. E qualquer aluno que está assistindo agora pode comentar aí, que eu tenho certeza que eles têm essa sensação. Porque a gente passa por toda a tecnologia lá. Mas basicamente eu tenho que ter uma boa linguagem server-side, no caso a gente usa PHP e, não tenho que falar PHP é PHP, né? Pra mim, opinião minha, tá, gente? Amo a linguagem, acho que ela é a melhor do mundo. A gente tem que ter uma linguagem de front, né? A gente tem que ir do front ao end, tem que estar abaixo da stack. Você tem que ter um HTML, um CSS, um PHP, um banco de dados. Às vezes, mas tem que ter multibanco. Não, calma. Banco de dados tem aí soluções hoje, por exemplo, o Elastic. Você pode ter toda a base dentro de um banco de dados e escalar para os clientes através do Elastic, é uma tecnologia que coloca o banco em outra camada de REST e tal. Então, hoje tem tecnologia para você desenvolver isso. O problema é você juntar tudo. Então, pro cara que está começando agora, sinceramente, faz o full stack porque é um caminho que você vai conseguir seguir. Se não tá, você tem que ter toda uma stack full, que vai do back ao end. Uma stack boa, que te permite escalar, não é uma stack... Cara, pelo menos tem que ter orientação a objetos, tá? Para você poder ter um ciclo de vida dessa aplicação muito maior. Eu vou para uma linguagem funcional, uma linguagem procedural, como o JavaScript, por exemplo, talvez eu não tenha toda essa segurança aí de crescimento. E aí, claro, são minhas opiniões, né? E depois disso, o principal, que é você ter uma metodologia para fazer o lançamento, a gestão, o marketing desse SaaS, né? Que é o mais importante. O diferencial é esse. Tem ótimas ferramentas hoje que não vendem, porque a pessoa foca muito em desenvolver, em criar e não coloca no mercado. Então, assim, o mais rápido possível. Essa é a regra. É startup de 100. É você desenvolver a sua ferramenta com o mínimo produto viável, o MVP desse produto, colocar ele no mercado para as outras pessoas começarem a utilizar o mais rápido possível. Gerar base. Inclusive, tem muitos softwares como serviço que são lançados que têm a meta de atingir 1 milhão de usuários sem ganhar R$1. No momento que eles chegam a 1 milhão de usuários, eles vão para um investimento anjo ou vendem a ferramenta por milhões de reais, aí, milhões de dólares às vezes, né? Então tem muitas ferramentas assim, o Instagram é um caso desses. Não são monetizados, nunca foram monetizados e foram vendidos por 1 bi, se eu não me engano, pro Facebook, uma coisa assim, 1 bi de dólar. Grana. Então é um outro modelo também de software como serviço. Você lança a ferramenta e depois vende ela com a base de clientes feita. Então tem vários modelos para você lançar. Só que o que é importante? É você saber desenvolver o MVP e você saber o mínimo para lançar ele e lançar o mais rápido possível. Vai pro campo de batalha, vai pra prática. Nossa. Acabou que o Snap deixou essa passar, né? Na época de que estavam comprando lá. O Snapchat fez o quê? Não vou vender, foram lá e implementaram. Então, a gente tem que ter essa consciência também que a gente pode ser o mais grande que for, mas sempre tem alguém mais grande que a gente, né, cara? O Snapchat é só o Stories. Não vai? Não. Então tá bom. Foi lá, contratou uma equipe de desenvolvimento e fez o Stories no Instagram, né? Do Mark. Então é isso. E, mais uma vez... que é o caminho mais rápido para desenvolver a tua plataforma, o teu software como serviço, formação Full Stack PHP Developer, link que vai ficar aqui na descrição. Isso aí. Com certeza. Em 3 meses você está com a ferramenta no ar. E como que a gente pode definir os pontos fortes e fracos do nosso SaaS, assim, para a questão de se diferenciar? Entender os... Análise. Pega as principais ferramentas que vão fazer a mesma coisa que você, vê o que elas fazem e vê o que elas não fazem. Entendeu? Só no comparar você vai ver o que todas fazem. Então isso é o que você precisa ter. O que elas não fazem é o que você pode ter. E o que você poderia fazer melhor do que ela é o que você deve ter.
Show. Massa. Basicamente isso. E trazendo até esse próprio ponto, né, de você encontrar pontos fortes e fracos, a gente sabe que o SaaS geralmente não, né? Mas dificilmente a gente vai encontrar pessoas que utilizam esse SaaS, porque, pô, tá no mundo inteiro, tá no Brasil inteiro. Como que você pode ter um atendimento melhor e você conseguir descobrir o que essas pessoas querem, o que elas precisam que você desenvolva, o que você adicione e tudo mais? Como tem essa conexão entre você e o público? Esse é um processo de follow-up. Como você está trabalhando com escalabilidade, você tem que fazer um follow-up dentro da ferramenta. O que é um follow-up? É um step by step que vai levar a pessoa até esse ponto, até deixar um depoimento, até mandar a sua recomendação. Às vezes você pode até dar uma conquista, fazer uma gamificaçãozinha ali para quem mandar o follow-up. Deixa a pessoa usar por uma semana, depois libera para ela poder responder e ganhar uma conquista, né, de colaboradora, assim, alguma coisa assim, para ela poder mandar a opinião dela. E aí você vai fazer uma pesquisa, cara. A melhor forma de entender o que os clientes querem é ouvindo eles. Perguntar o que eles gostaram, quais são os principais recursos que eles gostam mais, o que está faltando, o que poderia melhorar, e a partir disso você conseguir analisar o que é da galera. Claro que você não vai implementar tudo, você tem que entender assim, ó, pô, tenho 100 usuários utilizando. Para eu levar em consideração, eu preciso de pelo menos 20% dessa galera esteja me falando a mesma coisa. E aí, a partir disso, você vai começar a desenvolver. Num software mais consolidado, isso é 60%, entendeu? Uma ferramenta como a ActiveCampaign hoje, eles fazem essa análise até hoje. É uma vez a cada 2, 3 meses eu recebo a pesquisa, entendeu? E a partir dessa pesquisa, provavelmente, aquilo que 70% está falando, ou que 60% está falando, eles vão implementar. Vão levar em consideração. Mas no começo, 20% é ótimo para você saber para qual caminho você vai guiar o seu software. Escuta o teu público, escuta o que as pessoas estão te falando. Porque elas estão utilizando, elas vão te pagar por esse software. Elas são o teu cliente agora. Irado. Só que você consegue implementar e atender eles em uma escala que com a um não tem como, né? Sem igual, né? Com certeza. Bacana. E entrando mais já na parte do lançamento desse SaaS, como definir a estratégia de venda que ele deve ter? Tipo, é viável usar influenciadores ou campanhas, ter uma página de venda? Como que seria essa estratégia? Tudo, cara, tudo. Usa teu arsenal. Arsenal de guerra para lançar. No começo você pode lançar de graça, saca? Então, tipo, só tentar utilizar influenciadores e tal é uma boa, se você tiver recurso para fazer isso. Já tem um investidor e tal, beleza, vai lá e contrata um investidor. Contrata um influenciador, tem agências hoje de influenciadores, né? Você pode contratar a agência vai te dizer, olha, eu tenho esse influenciador, você vai pagar para a agência e o influenciador vai fazer a propaganda. Então tem como você fazer isso, puta massa, mas tenta seguir startup de 100 talvez, né? Vai ali, desenvolve MVP, que é o produto mínimo viável, aquilo que precisa ter, e basicamente é aquilo que todos os outros já têm. Lembra que eu falei? Precisa, pode e deve. Então o que você precisa ter para lançar um software como serviço hoje de e-mail marketing? O que todos eles têm em comum. Pega lá o GetResponse, o ActiveCampaign, o Infusionsoft, vê o que eles têm em comum. Isso é o que você precisa ter para lançar um software como serviço. O que você deve ter? Isso pode ser para o segundo ponto, não precisa ser para lançar. Isso você vai pesquisar depois para ver. Mas o que você deve ter é os recursos interessantes que tem num, mas que talvez não tenha em todos. Ou que tem em um ou dois, mas não em todos os concorrentes. E aquilo que você... Isso é o que você poderia ter. E aquilo que você deve ter é o recurso que vai te diferenciar de todos eles. E isso vai ser para você lançar no Premium depois. Então, vamos fazer o MVP, vamos instalar ele, vamos colocar no mercado. Faz uma campanha de Google Ads, faz uma campanha de Facebook, faz uns videozinhos mostrando, saca? Para você poder pegar os primeiros clientes e começar a expandir. E aí, a partir desses primeiros clientes, você ter follow-ups também dentro da plataforma para as pessoas compartilhar. De repente, compartilha e ganha um recurso extra, alguma coisa assim, que elas mesmas vão expandir sua ferramenta. É uma ótima forma de lançar. Puta, já estou monetizado, já testei a ferramenta, já sei ali que eu tenho um produto legal, aí talvez eu começaria a investir, entendeu? Agora eu vou investir, vou contratar um influenciador, vou contratar uma mídia mais forte, vou mandar fazer um vídeo branding disso, vou tentar pegar o depoimento de um cliente que realmente gostou da ferramenta. Então, mas eu acho que é um passo a passo. Começa pelo produto mínimo viável, coloca ele no mercado como um freemium e você pode começar de várias formas, tá? Pode ser um freemium, pode ser um teste gratuito. Então, eu posso teste por 30 dias gratuito, teste por 7 dias gratuitos, né? Eu posso lançar como uma ferramenta agregativa, ou seja, uma ferramenta gratuita, mas que tem um recurso premium dentro dela. Vários modelos aí que você pode explorar. Massa. E entrando na questão de dados, números, né? Quais que são as principais métricas que você deve analisar quando você está trabalhando em um SaaS, no caso? Cara, as métricas, na verdade, assim, o principal deles é o retorno obtido pelo teu cliente final, pelo quem está usando a ferramenta.
né? Saber se você realmente, aquilo que está proposto para você, está funcionando. Então, numa ferramenta de e-mail marketing, como que está a interação do e-mail marketing dos meus clientes? Está com 30%, 40%? Ótimo, estou conseguindo fazer, né? Claro que isso é muito influenciado pela forma como que o cliente final usa a ferramenta, né? Mas, no modo geral, você tem que estar gerando resultado positivo para quem usa o seu software. Um software de emagrecimento, as pessoas estão contando que estão emagrecendo? Faz ali uma vez por mês, a pessoa bota as medidas e tal. Num conceito geral, as pessoas estão emagrecendo com a tua ferramenta? Ela está funcionando? Acho que esse é o primeiro feedback. O segundo feedback é o falado mesmo. Né? É saber o que as pessoas estão contando, o que elas estão dizendo, se elas estão compartilhando. Se elas gostarem mesmo da ferramenta, elas vão compartilhar. Né? A gente, por exemplo, a gente faz curso das ferramentas que a gente usa. Né? Pô, com certeza. As que realmente está no nosso dia, a gente faz curso delas. E aí você tem duas métricas muito importantes que é para o teu negócio, né? Que é quantas assinaturas você está tendo novas por mês, que é o legal, botar novos clientes, mas a principal delas, quantas estão permanecendo. Essa é a retenção. Dentro de um software como serviço, dentro de um produto de assinatura, a tua principal métrica é a retenção. É quantas estão pagando todos os meses e permanecendo com você. Isso vai te indicar exatamente se o teu atendimento é bom. O atendimento também, né? Ter um SLA de atendimento é importante. E aí você vai contratar um Zendesk da vida para fazer, que já tem tudo isso pronto. Você não vai parar para desenvolver, obviamente. Você como empresa vai consumir outras empresas. Mas é basicamente isso. É entender a retenção, a satisfação do teu cliente, né? Tudo massa. E até a questão da retenção mesmo, essa questão de cancelamento, isso já é uma coisa que você pode já tá vendo no modelo de negócio antes de você criar, né? Porque tem mesmo que, beleza, você pode trocar de SaaS, trocar de software, mas existem alguns específicos que para você trocar é muito difícil, demanda muito tempo seu, demanda pessoas, enfim, é um problema que você não quer ter. Novos hábitos, né? Então tem coisas que você cria que realmente fica para sempre, né? Para sempre. O Zendesk é um exemplo desse nosso hoje. A gente já pensou em trocar várias vezes, mas quando vai sentar para trocar, percebe que, é complicado. Então, é uma maneira deles reterem. Mas eu não pensaria nisso. Eu teria um software que é fácil de migrar, não prenderia meu cliente por isso. Eu gostaria de prender o meu cliente no software como serviço e dizer assim, eu não vou cancelar porque não tem outro que faz o que esse faz por mim. Eu acho que essa é a retenção foda, sabe? Claro, existem alguns software serviços que são, digamos assim, você tem que ter maneiras de a pessoa assinar e ser vantagem ela pagar todo mês e não ela parar e pagar. Isso é importante. Se você lança uma ferramenta que a pessoa possa, por exemplo, pagar R$30 por mês, mas que ela só vai utilizar de 3 em 3 meses e seja a mesma coisa, ela só vai te pagar de 3 em 3 meses. O brasileiro faz isso. Ele cancela, assina, cancela, assina. Então você tem que ter uma vantagem ali muito forte para o cara não, sabe? Tem que ser mais vantagem para ele assinar o ano inteiro do que ele ficar cancelando e assinando de novo. Show. Às vezes uma taxa de entrada maior, às vezes, se você ficar a partir de 3 meses ativo, é mais barato, coisas assim funcionam bem. Ou recurso que você só libera a partir do 3º mês de assinatura contínua. Show. Isso já entra um pouco na nossa próxima pergunta, que é se existe um melhor formato de assinatura para ter no SaaS. Se é tipo contrato de 1 ano, 6 meses, paga cada 3 meses. Paga muito mensal. O melhor formato de assinatura, no caso de um SaaS, de um software como serviço, é você ter um serviço que realmente faça sentido, que seja essencial para a empresa. Ainda você não precisa ter contrato nenhum. Sabe? A maioria deles não tem. Você paga para usar. Pagou, usa um mês. Se não pagar, cancela. Claro que é diferente, por exemplo, de uma assinatura de conteúdo. Assinatura de conteúdo não é um software como serviço. A gente não pode ter essa comparação. Por exemplo, eu assino lá o Geração de Valor ou o Clube da Spotify, seria tipo 12 meses uma assinatura. O Spotify, ele passa a fazer parte da tua vida. Você não vive porque ele tem o conteúdo, mas ele tem também o software. E o software é você poder fazer suas playlists, é você poder baixar o teu conteúdo no teu celular e acessar a qualquer hora. Então, ele não está te dando só o conteúdo, ele está te dando uma forma diferente de acessar esse conteúdo. Isso é foda no Spotify, entendeu? Já na Netflix, não. Na Netflix, se eu for lá e cancelar e ficar 3 meses sem acessar, tá tudo bem. Se eu for tirar férias nos Estados Unidos, sei lá, vou ficar 3 meses nos Estados Unidos fazendo um intercâmbio, alguma coisa assim, eu posso ali cancelar a Netflix quando eu voltar assim de novo. E tá tudo bem para eles também, entendeu? Porque vai ser um usuário a menos usando a rede e tal. Claro que não tá tudo bem se 40% começar a fazer isso. Então, ali seria um caso de, a partir de 6 meses você começa a pagar 40%, sei lá, 20%, 30% a menos. Alguma coisa assim.
Mas são essas barreiras. O software como serviço ele não tem tanto esse problema de cancelamento. O pessoal vai cancelar realmente quando a ferramenta não atender a perspectiva dela. Então, a minha ferramenta não resolveu de fato o problema, ou tem outra ferramenta que resolve melhor, é quando eu vou cancelar. Quando é uma entrega de conteúdo, uma assinatura de conteúdo e não tem a ferramenta junto, aí tem que ter vários outros gatilhos para poder garantir a permanência da pessoa. Mas mesmo assim, tipo, existe... Você acha que vale a pena pensar em assinatura em planos anuais, planos semestrais, não somente no plano mensal? Entendeu? Porque às vezes você pode botar um plano anual onde a pessoa paga um pouco mais barato. Claro, é assim. Nesse sentido, essa questão de ter diversos planos e diversas formatos. Aí é mais estratégia financeira, né? Não é a estratégia da ferramenta. Acho que é um ponto que você pensa depois. A estratégia anual para uma assinatura de conteúdo é você deixar o cara tranquilo sobre isso. Olha, você vai pagar menos para acessar um ano inteiro. O cara acaba ficando tranquilo aquele ano e acaba nem consumindo tanto conteúdo quanto a mensal. Você está todo mês pagando, você acaba consumindo muito mais conteúdo. Então depende da tua estratégia. Na UP, por exemplo, a gente não tem plano anual no clube porque a gente quer que o aluno consuma conteúdo todo mês. Saca? Então a gente tem uma taxa de entrada maior para garantir que vale a pena o cara ficar assinando, né? Senão a gente não consegue manter também. Mas a estratégia é essa. Já em outras empresas, elas têm o plano anual para fluxo de caixa. Então, quanto mais fluxo de caixa, melhor. Né? Você tem o cliente retido por um ano, show de bola, você consegue fazer um desconto ali, que até fiscalmente é bom, né? Então, e tudo mais. Uhum. Mas eu acho que é mais estratégia financeira daí, saca? Não entraria tanto já na parte não entra tanto na estratégia de lançamento, SaaS e tal. Mas estratégia financeira da empresa. Vale a pena ter o plano anual mais barato? Às vezes a ferramenta não vale nem a pena ter, né? Mas se você for pensar, todas elas fazem. Então, é uma boa estratégia. É um fluxo de caixa bom, né? É uma estratégia para fluxo, mas ela mesmo assim ela influencia no SaaS indiretamente, né? Porque o cara vai ficar um ano lá, então você já tem uma perspectiva de daqui a um ano... É a fidelização, como que tá, né? Se você for começar a fidelização. Hoje, por exemplo, se você for pegar na net, assinar uma net, o que eles fazem? Eles te fazem um plano muito mais barato para você ficar um ano. Com certeza. Perspectiva, né? Eles te cobram mensal ainda, mas tem um contrato lá que se você sair antes de um ano, você toma uma multa violenta. Se você não fizer esse contrato, você pode sair a qualquer momento, paga um pouco mais caro. Então, quando eu estou fazendo isso no cenário digital, na internet, eu não tenho como fazer esse contrato, né? A pessoa pode cancelar na internet. O cancelamento dela é livre. Claro, posso fazer um contrato de multa, continuar cobrando, fazer né? Tem assinatura que faz isso. Mas o geral eu prefiro investir no meu conteúdo, na minha estrutura, no meu serviço, do que investir num setor financeiro que vai ficar cobrando cliente, botando no SPC. Dor de cabeça, né? Dor de cabeça. Então, o que as empresas fazem? A fidelização é o plano anual. Então, para eu te fidelizar por um ano, eu te cobro mais barato. E a gente faz essa troca e todo mundo ganha. Nossa. Acho que é mais isso, saca? Nossa. E, cara, para quem ficou até aqui, que tá assistindo a gente, né? Esse finalzinho de podcast, resumão. Qual o step by step da criação, né, da ideia ao lançamento de um software como serviço? Beleza. Primeiro passo, então, você tem que aprender a desenvolver sua ferramenta. Né? Não, vamos mudar. Primeiro passo é você ter uma ideia. E essa ideia pode ser sua ou você viu um serviço que você pode lançar. Você gosta de falar sobre isso, você entende do assunto e outras pessoas também querem consumir. Software como serviço é basicamente isso. Eu tenho essa ideia, ou um amigo meu tem e tal. Ou você consumiu algo que não é tão bom. Ou você consumiu algo que não é tão bom, que você poderia fazer melhor. Então, aí já tem uma puta ideia. Pode ser esse o primeiro passo, ou pode ser o primeiro passo também você aprender a desenvolver um software como serviço, porque isso pode te gerar ideia, como aconteceu com centenas de alunos nossos. Eles entraram para aprender PHP e concluíram a formação desenvolvendo o próprio software como serviço, porque tiveram a ideia durante o processo. Viram como desenvolver o software e entenderam isso. O primeiro passo é você ter ideia ou você adquirir esse conhecimento. E aí eu diria assim, quer adquirir esse conhecimento certeiro? Faz a formação Full Stack PHP Developer, porque ela é um passo a passo, em 3 ou 4 meses, você vai estar pronto para começar a pensar na tua ferramenta. Ou você pode aprender aí todas as tecnologias separadas e demorar 2, 3, 4 anos para poder chegar lá. O que vai mudar é só esse teu tempo investido. Tenho a ideia, tenho o software, eu vou partir para o lançamento dele. Vou criar o MVP, vou colocar para rodar, vou fazer uma campanhazinha ali para poder ter os primeiros usuários, ou vou divulgar no meu perfil. Se for uma coisa, por exemplo,
o software como serviço do Full Stack PHP Developer é um gerenciador de contas a pagar e receber. Eu posso compartilhar no meu perfil, meus amigos começar a utilizar e me dar um feedback, me dizer o que estão pensando, para eu poder começar a trabalhar nisso. E aí eu ter os recursos premium para começar a ter os meus clientes pagos e monetizar e tal. E aí focar em crescer base. Acho que esses são os primeiros passos. A partir desse momento é marketing, é branding, é geração de valor, parcerias que você pode fazer para gerar mais resultados. Aí já começa a entrar mais no business, né? Realmente no negócio, modelo de negócio. Modelo de negócio, regras, expansão, features, coletar depoimentos, entender o que está dando certo, o que precisa ser implementado e tal, que é tudo que a gente já falou aqui durante o podcast, né? Massa, que legal. Muito massa. Uma pergunta a mais? Tranquilo. Cara, agora é isso aí, cara. Agora é muito importante que você comente, deixe suas 3 sacadas principais aí. O que você mais gostou desse podcast nos comentários aqui no YouTube. Deixa uma dica do que você quer saber pra gente poder fazer os próximos, né? Deixa nos comentários o que você quer ver aqui no podcast que a gente não viu ainda. Com certeza. Isso é bem legal também. E também é muito importante, mas muito, muito importante que você compartilhe esse conteúdo, que leve essas mensagens para seus amigos, seus brothers, para todas as pessoas que você conhece, que curtiram isso e que pode ter uma ideia, junto com você, trabalhar uma parceria aí. Quem sabe um próximo Spotify saia através desse podcast. Com Nunca certeza, se sabe. principalmente os teus grupos de desenvolvimento, talvez lá você encontre a equipe que vai lançar essa startup, né, cara? Muito É basicamente bastante. assim. E tem mais um ponto também desse compartilhamento, né, cara? Olha pra mim aqui, ó. Se esse podcast gerou algum valor na tua vida, cara, a forma de tu agradecer é compartilhando, porque aí você gera valor pra gente também. Mas e gerar valor para várias outras pessoas, Pra várias inclusive. outras. Você vai estar ajudando a gente a elevar o nível de desenvolvimento, o nível de conhecimento, o nível de conteúdo, o nível de devs raiz aqui no Brasil, porque é o que a gente faz aqui. A gente está trazendo esse conteúdo para isso, né? Para que a gente possa ser referência aí, talvez mundial, algum dia, como desenvolvedor, como geradores de resultados, que é o que a gente tem potencial. Massa, legal. Então toda terça-feira, pontualmente, ao meio-dia, a gente está fazendo a estreia lá no YouTube, onde a gente está interagindo lá nos comentários. Vamos lá, vamos trocar uma ideia bem legal. Esse foi o podcast da ideia ao lançamento de um software como serviço. Eu sou o Cauê. Eu sou o João. Robson aqui. Valeu, abraço. Valeu. Abraço.